Fala pessoal, bem-vindos aí ao canal do Isola para mais um vídeo. A gente hoje vai analisar a derrota do Corinthians para o Flamengo na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Escalações, o que deu certo, o que deu errado nessa experiência. E aí, você tá de cabeça quente igual eu tô? Sim ou não? Você achou a derrota boa? Achou o resultado bacana? Achou o resultado ruim? Daqui a pouco eu vou te contar a minha opinião sobre esse resultado. A gente vai falar também aí sobre a reação do Marcos Braz, que tá pilhado com a arbitragem. Segundo ele aí, o Flamengo teve decisões da arbitragem contrárias ao que ele entendia ser razoável. Será? Vamos falar um pouquinho sobre os lances de arbitragem, também como se comportou o árbitro, o Wilton. E também aí mais uma nova informação sobre as bets, a situação do Corinthians com a patrocinadora Master, a Esportes da Sorte. E aí o que está acontecendo? Vai regularizar? Não vai? Quais são os próximos caminhos? A gente vai falar sobre isso agora nesse vídeo, logo depois da vinheta. Esse aqui é o canal que fala sobre corintianidade, corintianismo e, é claro, Corinthians. Sim, se você é torcedor corintiano com TH, fica comigo e vamos debater um pouquinho de Corinthians aqui. Vou aproveitar para pedir para você já deixar teu like aí nesse vídeo, legal? Você me ajuda bastante, o YouTube espalha para mais gente. Se não segue o canal, faça também, siga aí, compartilha com seus amigos. E vamos lá, vamos falar de Timão, né? Ontem, primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians lá no Maracanã, uma semifinal que já está sendo cercada por polêmica desde o início, por conta daquela solicitação que o Flamengo fez para alteração da data do jogo, mais precisamente do segundo jogo, que deve acontecer, está marcado para acontecer no dia 20, né? 20 desse mês de outubro, aí um final de semana, um domingo. A data original seria dia 17, o Corinthians tem o mando de jogo, tem aí a vantagem de jogar a volta em casa ou não, né? Vamos descobrir se vai ser vantagem ou não. Mas essa alteração de datas prejudicou bastante o Timão, a gente já falou sobre isso em relação à inversão das datas do Campeonato Brasileiro, né? Prejudica muito o Corinthians. Mas enfim, a gente está aqui para falar do jogo de ontem. Primeiro eu queria falar para você sobre a escalação, né? A escalação do Ramon Dias. Eu dei a escalação para vocês aqui, que estavam saindo em alguns portais no vídeo anterior, e ela quase se confirmou, com apenas uma diferença. O Carrilho, que era previsto para começar a jogar aí, de acordo com os treinamentos que o Corinthians tinha feito na semana, ele começou no banco, e o Ramon escalou o time aí com dois meias armadores, o Coronado ao lado do Garro. Na verdade foram duas surpresas. A segunda surpresa foi a entrada do Héctor Hernandes no time titular, jogando ali ao lado do Ángel Romero, e o restante do time era o time que a gente já esperava que viesse a campo. Vou começar a falar sobre essa escalação. O Corinthians veio com o Hugo Souza no gol, a gente veio na zaga ali com o André Ramalho ao lado do Félix Torres, a gente veio na lateral direita com o Fagner, lateral esquerda o Hugo Farias. No meio de campo ele escalou o menino Rian, como a gente já previa também, na primeira ponta do Losango. Ele armou novamente o time no 4-4-2 Losango. Num lado do Losango ele colocou o Charles para jogar, no outro lado do Losango ele colocou o Igor Coronado para jogar. Vamos entrar nesse assunto já. Na ponta do Losango, armando o time, um pouco mais à frente, próximo do ataque, estava o Rodrigo Garro, e à frente do meio campo a gente tinha o Romero, caindo por um lado e entrando na área, e o Héctor Hernandes, espanhol, fazendo uma posição de atacante mais fixo, né, um pouco mais postado ali no ataque do Corinthians. E já o Flamengo veio com um time também modificado, né? O Flamengo veio com um time bem mexido aqui. Eu vou até ler a escalação para vocês. Felipe Luiz assumiu o Flamengo após a queda do Tite, né? O Flamengo veio aqui com o Rossi no gol, goleiro já titular deles, o Wesley na lateral direita, um lateral muito rápido, mas também titular, Léo Ortiz e Léo Pereira na dupla de zaga. O Tite vinha utilizando o Léo Ortiz, o bigodinho lá, como volante. Então o Ortiz estava jogando improvisado como volante, não estava rendendo porque a saída de bola do Ortiz tinha alguma dificuldade. E o Felipe Luiz faz o quê? Recua o Ortiz para a zaga, que é a posição original dele. Ele joga do lado do Léo Pereira e ele é um zagueiro rápido, né? Então ele arma uma dupla de zaga ali entre os dois. Lado esquerdo, o Alexandro, que é ex-lateral da seleção brasileira, tem experiência, etc e tal, enfim, mas já vinha jogando. No meio ele armou o time, em tese, tá? Com o Pulgar, o chileno Pulgar, na primeira volância, né? A posição ali que o Rian tá fazendo no Corinthians. O Nicolás de la Cruz fazendo um segundo volante que sai para jogo. E à frente dessa linha de dois volantes, ele escalou o Gerson, o Arrascaeta e o Bruno Henrique, formando uma linha de três, que são três jogadores que ficavam no meio e avançavam para o ataque, e à frente deles como referência o Gabigol. E aí a gente já tem uma questão para colocar, né? O Ramon Dias, ele
É como se ele não tivesse estudado a possibilidade do Flamengo entrar com essa escalação. É como se ele não tivesse estudado. O Corinthians, quando ele faz essa formação de losango, daqui a pouco nós vamos falar sobre os jogadores escalados, tá? Mas quando ele faz essa formação de losango, pensa só um losango. O losango, ele fecha o meio-campo, né? Então o Corinthians povoa o meio-campo, e aí existe a expectativa que os laterais que estão logo atrás desse losango possam subir pelo menos até o meio-campo para povoar essa linha no momento que a ponta do losango se desloca para o ataque, né? Então você tem uma composição sem bola, travando as laterais pelos laterais, no caso que seria o Farias e o Fagner, ajudando, fazendo a cobertura do primeiro combate de cada lado do losango, que seria feito por Charles de um lado, Coronado do outro, correndo na sobra, cobrindo a subida de um dos laterais. Taticamente seria mais ou menos esse desenho. Mas o que o Felipe Luiz faz? Ele cria um meio-campo muito móvel para o Flamengo, meio-campo muito móvel. Ele planta o Pulgar na proteção da zaga, então o Pulgar era um volantão mesmo, mas ele libera o De La Cruz para fazer muitas vezes a posição de um segundo meia. Então De La Cruz ele ajuda no desarme, mas ele sobe para fazer a meia, triangulação. Foi possível ver durante o jogo todo o Flamengo triangulando, então triangulou muito. Toda hora 3 jogadores se aproximavam. Então de novo, ele plantava o Pulgar, o De La Cruz subia principalmente pela esquerda. E pela esquerda ele acabava triangulando naquele lado com o Bruno Henrique, que ficou aberto numa ponta, e às vezes com o Gabigol, que voltava um pouco para compor aquele trio. Do outro lado, o De Arrascaeta estava fazendo meio campo, e muitas vezes ele fazia uma dupla de ataque falsa ali com o Gabigol, mas ele também recompunha no meio campo para fazer a triangulação do lado direito. E ele triangulava com quem? Com o Wesley, lateral. O Wesley estava subindo muito. O Alexandre não subia tanto. Ele fez o gol do Flamengo, mas ele não subia tanto. Muitas vezes, quando o Wesley subia muito, ele fazia uma recomposição para uma linha de 3 na zaga. Então ele liberava de novo o Bruno Henrique muito aberto numa ponta, e ele deixava o Wesley muito aberto na outra. Então você tem 2. Por dentro você tinha o De Arrascaeta vindo desse lado, você tinha o De La Cruz aqui desse lado. Então você já tinha 4 jogadores. O Gabigol não é um atacante fixo, então ele ficava ora na área, ora fora da área. Ele compunha uma linha de 5 atacantes, com o Gerson indo ali na zaga, indo ali no Pulgar buscar essa bola para levar para essa galera, para esse quinteto de ataque. Então foi possível ver no jogo de ontem o Gerson circular o jogo inteiro. O Gerson teve liberdade para jogar. Então o Gerson ele não jogou de volante ontem, né? Em tese ele era um volante no papel, mas ele fez o papel de meia, um meia solto no campo. Então hora o Gerson estava numa ponta, hora na outra, hora no meio. Tinha hora que ele aparecia no ataque, tá? O Gerson estava livre, ele não precisava marcar. Só que ele é grande, né? Então quando ele dava um encontrão outro no jogador do Corinthians, ele conseguia roubar a bola. Então o Gerson flutuava e o Flamengo atacava com uma linha de 5. O que acontecia? Quando o Flamengo atacava com essa linha de 5, olha só, o Garro não é um grande marcador, e ele é pequeno também. Então era fácil passar pelo Garro. E era fácil passar pelo Garro porque a nossa linha de ataque, que deveria dar o primeiro combate, formada ali por Romero e por Hector, tinha um jogador que não dava combate, que era o Hector. O Hector não dá combate, cara, ele é fraco. Quando a gente vai comparar, por exemplo, com o Yuri Alberto, que pentelha a zaga, o jogo inteiro a zaga do adversário, o Hector não consegue fazer isso. Então o Hector ele fica postado na frente, ele não perturba a zaga do Flamengo, ele permite que a linha de zaga do Flamengo suba quase até o meio campo, os 2 zagueiros componham geralmente com o Alexandre e libere o Wesley para fazer a ponta lá no ataque. Então a primeira linha do Flamengo subia e dava condição desses 5 do Flamengo povoarem o campo de defesa do Corinthians, pressionando o primeiro tempo inteiro. Então o que a gente viu? O Flamengo subia a linha de 5 para pressionar a saída de bola do Corinthians. O Corinthians errou passe demais, e o Flamengo ele não ia para roubar a bola, ele forçava o erro do Corinthians. O Corinthians errava o passe, jogava a bola para fora, a bola para lateral, passava no pé do jogador do Flamengo, e o Flamengo armava a jogada já com o time inteiro postado no campo do Corinthians. Então foi isso que aconteceu no primeiro tempo. O Flamengo jogou meio campo. Eu vi comentarista falando, o Flamengo não vai conseguir jogar mais que 15 minutos nesse ritmo. Conseguia, porque eles estavam postados em meio campo. Então eles jogaram fazendo pressão em meio campo, porque a linha do Flamengo estava inteira alta. O Felipe Luiz um dia antes até disse que o Flamengo ele ia se expor mais, correr mais risco, em nome de ser mais ofensivo. E foi exatamente essa a proposta de jogo. De novo, eles não jogaram correndo o campo inteiro, eles jogaram correndo meio campo e dentro do campo do Corinthians. E o Corinthians aceitou essa pressão porque taticamente estava muito mal distribuído, e
tem que se falar, muito mal escalado pelo Ramon Dias. O Corinthians foi muito mal escalado pelo Ramon Dias. Novamente, como o Hector não dava combate, sobrava pro Romero. O Romero dá combate, mas sozinho ali ele não tinha como fazer muita coisa. O Flamengo subia sua linha de defesa, consequentemente adiantava sua linha de meio campo e consequentemente formava um quinteto de ataque para pressionar a saída e triangular pelas duas pontas. O Flamengo abriu o jogo completamente. O losango é estreito, como eu falei para vocês lá atrás. Se o losango é estreito e o Flamengo abre essa ponta, você tem a necessidade dos pontas desse losango, né, tanto da esquerda quanto da direita, se deslocarem para tentarem fazer a cobertura de quem está triangulando. Só que pensa o seguinte, vamos falar lá no lado do Charles, por exemplo. Aliás, que o Charles foi muito mal no jogo de ontem. O Charles se desloca para fazer uma marcação. O Flamengo forma 3 jogadores em torno do Charles. Quando o Charles vai dar o primeiro combate, você tem quase um jogo de bobinho contra o Charles. Nisso, o que acontece? Ali no lado do Charles tá o Fagner. Aí o Fagner vem para dar cobertura no Charles, porque o Charles está em minoria contra aquele trio daquele canto que se armou. Só que o Fagner, ele é uma cobertura, junto com o Charles, são 2 contra 3 do Flamengo fazendo o trio, e você não tem o deslocamento ali do Rian. Você não tem o deslocamento do Rian, porque quando aquele trio do Flamengo tá tabelando para aquele lado, você tem outros 2 jogadores fazendo o deslocamento cruzado. E a ideia do Flamengo era exatamente essa. O Flamengo atrai em número menor de jogador a marcação do Corinthians para aquele lado. O Rian era obrigado a se deslocar e você abre o espaço nas costas do seu volante. Então o Flamengo toda hora cruzava a bola ou entrava pelas costas dos laterais do Corinthians, porque o Corinthians estava fazendo um jogo taticamente estreito. No campo o Corinthians era estreito, marcação projetada para congestionar meio campo. O Flamengo abre, desloca o meio do Corinthians ali, e aí o miolo do Corinthians fica vazio. Se você olhar o meio campo do Corinthians, por conta dessas jogadas de lateral que o Flamengo forçava no campo, o miolo do Corinthians naquela visão de campo que a gente tinha na televisão estava toda hora esburacado. Parecia que tinha um espaço para o Gerson fazer o que queria, e o Gerson fazia isso. E muito bem. Como ele jogava por trás da linha de 5, toda hora que o Flamengo forçava essa triangulação pela lateral e atraía essa marcação do Corinthians, o Gerson sobrava. E aí quando os jogadores de lateral do Flamengo percebiam isso, eles alçavam essa bola no meio pro Gerson, e aí sim o Gerson tinha toda a liberdade e jogava de frente para ver a projeção de quem vinha do outro lado. E toda hora o Flamengo chegava por um lado ou chegava por outro lado. Pelo lado que estava o Fagner, o Charles não deu conta de marcar, o Fagner também não, ficaram sobrecarregados, além de jogarem muito mal, tá? Ambos jogaram mal, mas o Fagner ficou taticamente sobrecarregado. Eu nem diria que o Fagner jogou tão mal, a condição de jogo para o Fagner foi muito ruim. Ele precisou correr muito, e não é mais a do Fagner correr tanto, né? Ele já está com uma idade um pouco mais avançada. Ele tentou fazer um jogo de cobertura, mas novamente ele não estava em superioridade numérica com o Charles naquele lado. Então o Charles não estava dando conta de fazer esse combate, a cobertura tática não funcionou, sobrecarregou o Fagner não marcava e não conseguia sair para o jogo. Do outro lado, a gente tinha um lado esquerdo muito complicado. Se atrás do Fagner você tem o André Ramalho como último homem, que é um cara que chegou bem, passa algum tipo de confiança, etc e tal, do lado esquerdo você tem o Hugo fazendo a cobertura de quem? Do Coronado. Vamos lá. Coronado, gente, não marca. E ele se vê obrigado a marcar nesse processo, porque do jeito que o Flamengo jogou, o Coronado precisava se deslocar toda hora para dar o combate no trio que tabelava do lado dele. Só que o Coronado não marca, ele é pequeno, o físico dele não é avantajado para isso, ele não tem cacuete de marcação. Você perde a característica principal do Coronado numa situação tática como essa, né? Que é o domínio de bola, que é a visão de jogo, porque ele não consegue jogar de frente, cara, ele tem que ficar dando combate, ele se desgasta. Então, péssimo, pro Coronado não deu nada certo, porque ele foi escalado de maneira errada no jogo errado, vamos dizer assim. Faltou leitura tática da comissão técnica do Corinthians, talvez o correto seria ter mexido no time ainda no primeiro tempo, tá? Porque tava muito ruim. Aí o Coronado tentava dar esse primeiro combate, não tinha físico para isso. Quem ia dar uma cobertura para ele era o Hugo Farias, e o Hugo, lateral do Corinthians, realmente muito mal também, muito mal. Errou passe demais, um dos jogadores que mais erraram passe no Corinthians. E atrás dele tá o Félix Torres. O Félix Torres toda hora, pra mim, parece que vai entregar paçoca, cara. Eu não sei o que vocês acham. Quando eu vejo o Félix Torres dominar uma bola, dar um passe, nunca o negócio vai direito, vai reto. Enfim, ele me passa uma insegurança tremenda. Eu fico assustadíssimo quando eu percebo que o último homem do lado ali, lado esquerdo da defesa do Corinthians, é o Félix Torres. Aí eu falo, meu Deus do céu, que Deus nos ajude. E não tem segredo, não tem milagre. Com essa superioridade numérica que o Flamengo conseguiu, porque o Garro não marca, o Hector, não, o menino, não marca também. O Flamengo jogando no campo do Corinthians, foi chute a gol para todo lado, vindo de todo lado. E aí, ainda bem que nós temos um goleiro que ainda é do Flamengo, né? Defendendo a nossa meta, vai estar emprestado para o Corinthians, se Deus quiser, vai ser comprado.
agora até dia 10, Augusto Melo, pelo amor de Deus, exerça o poder de compra. Senhor Hugo Souza apareceu e apareceu muito, muito, muito bem. O Hugo fez defesas espetaculares. E nós estamos analisando aqui o primeiro tempo do jogo. O segundo tempo foi mais tranquilo de analisar até. Mas o primeiro tempo ele definiu a partida realmente. O Hugo Souza salvou o Corinthians em pelo menos 3 oportunidades claríssimas de gol. Ele sai no pé do Arrascaeta, ele faz uma defesa espetacular num lance que o Gabigol dá uma letra dentro da área numa cobrança de escanteio. Essa defesa foi incrível. Ele faz uma outra defesa num chute do De Arrascaeta de fora da área, que o Arrascaeta pega essa bola quase de primeira, dá uma trivela, a bola faz uma curva, o Hugo de mão trocada vai, se ele não vai na bola, a bola entra na gaveta, e aí ele toma aquele gol pelo lado ali do Fagner, né, que o Alexandro penetra, enfim, faz uma tabela ali com o Gabigol, entra nas costas do lateral do Corinthians e bate no contrapé dele ali. Aí eu vejo gente já cornetando, ele poderia ter salvo essa bola, aqui não sei o que. Me ajuda aí, tá? Me ajuda a ajudar vocês. Torcedor corneta, ó, de novo, tem corintiano que não sabe o que é fila, que não sabe o que é sofrimento. Tem corintiano que nasceu faz pouco tempo, tem corintiano que nasceu na época do título mundial, né, ou pelo menos começou a assistir futebol nessa época, o Corinthians ganhou o Mundial, ganhou o Brasileiro de novo, ganhou o Paulista. Isso não é Corinthians, tá? Corinthians é título, é vitória, é celebração sim, mas também é sofrimento, é apoio, é garra. Ser corintiano é muito mais que ganhar título, tá, gente? Pelo amor de Deus. O homem, o Hugo Souza, salvou o Corinthians de tomar uma goleada histórica no primeiro tempo. O Flamengo podia ter virado esse primeiro tempo com 4-0, tá? Com tranquilidade, porque o Corinthians não fez nada a não ser um chute do Garro no finalzinho do primeiro tempo, uma bola que sobrou, porque aí sim, o Flamengo mesmo jogando meio campo, naquela pressão que ele estava fazendo com tanta intensidade, ele começou a cansar. E você percebia nos últimos 5 minutos do primeiro tempo que o Flamengo já não conseguia mais manter aquela linha tão pegada. E aí foi quando o Corinthians começou a aliviar um pouco e subir devagarzinho, mas ainda de forma muito desastrada, muito distante, muito assustado. O Corinthians estava assustado e por sorte ali, novamente o Corinthians não tomou mais um gol, né? O gol do Alexandro, para mim foi um gol que a gente já imaginava que ia sair. Naquele ritmo de jogo que o Flamengo tava, volume, etc e tal, até demorou para sair aquele gol do Flamengo e o Corinthians tem que dar graças a Deus que foi pro segundo tempo só com 1-0. Ramon volta pro segundo tempo, com algumas alterações, ele coloca mais um zagueiro, né? Coloca lá o Gustavo Henrique, que tá jogando muito mais que o Félix Torres, tá? Não sei, enfim. Põe o Gustavo Henrique, forma uma linha de 3 zagueiros, ele dá uma acertada no meio campo, ele povoa o meio campo, ele põe 5 no meio campo. E por que ele põe 5? Como o Flamengo vinha pelas laterais, abrindo o jogo, você faz uma linha de 5 na frente, no meio campo, deixa 3 zagueiros postados, né? Joga de forma mais postada do que o Flamengo, está jogando fora de casa, natural. Essa linha de 5 você usa os laterais aí sim para bloquearem as subidas dos laterais ou pontas do Flamengo. E aí ele consegue, enfim, ele tira o Fagner, põe o Mateuzinho, que tem mais fôlego, né, para fazer todo esse corredor. Mateuzinho marca ali o Bruno Henrique e consegue marcar bem, tá? O Mateuzinho entrou bem no jogo, ele marcou bem o Bruno Henrique teve uma bola na trave lá, que ele deu de cabeça, mas foi num lance de bola parada, enfim. Mas o Bruno Henrique não teve mais a liberdade que teve no primeiro tempo, então marcou bem o Bruno Henrique. Lado esquerdo, não queimou o Bidu, porque aparentemente estava poupando, já vamos falar sobre poupar elenco não, né? Enfim, deixou o Hugo ali, mas postou o Hugo no corredor. O Hugo tendo a proteção, aí sim, do Félix, que podia subir mais. O Félix passou a subir um pouco mais, né? Porque ele tinha a sobra do Gustavo Henrique. Então aí sim, ele empatou numericamente junto com o Hugo, e o Gustavo Henrique ainda fazia um terceiro na sobra de quem estivesse marcando naquele momento. Então o Hugo pôde subir mais para marcar. Ele cobriu um pouco a subida do Wesley, deu para ver que o Wesley também já não conseguia subir tanto, e o Flamengo começou a jogar mais pelo meio, começou a chegar mais com bola parada. Consequentemente, quando o Flamengo vai jogar pelo meio, o meio está mais congestionado, o Flamengo perde mais bola. E perdendo mais bola, dá mais chance do Corinthians armar contra-ataque. Por isso que o Corinthians começa a chegar mais. E aí o segundo tempo foi um jogo mais legal, né, pro Corinthians. Não foi um bom jogo, tá? Que fique claro, não foi um bom jogo do Corinthians nem no segundo tempo. O Flamengo ainda foi melhor. Mas, dadas as circunstâncias, o Corinthians conseguiu jogar, né? Então a gente viu algumas poucas trocas de passe. Coronado saiu, né, nesse momento aí para fazer esse sacrifício. O Ramon preferiu deixar o Garro no time, mas o Corinthians conseguiu chegar. Romero acerta uma bola na trave, o Flamengo cobra uma falta, também acerta uma bola na trave. Aí o Bruno Henrique acerta de cabeça uma bola na trave. Já no final do jogo o Mateuzinho acerta um chute na trave, 2-2 em bolas na trave. Mas no meio ali do segundo tempo, o nosso amigo Héctor Hernandes, um pouquinho antes de ser substituído, ele perde um gol inacreditável. Sai na cara do gol, você vê que ele já pega a bola, freio de mão puxado, ainda tá sem ritmo aparentemente. Chega na cara do gol, chega a entrar na área, dá um primeiro corte, bate Héctor,
Vou cortar de novo, dar o segundo corte. Pô, Hector, bate mascado, feio, pega no zagueiro lá, enfim. Tava impedido, tá? Só pra vocês saberem, tava impedido, o bandeirinha já tinha levantado. Mas me ajuda, né, Hector Hernandes? Não dá, meu amigo. Faz esse gol aí, a gente muda o psicológico do jogo, o atacante não pode perder gol assim. Falaram que ele veio lá de Portugal, jogava no Chaves, caiu pra segunda divisão em Portugal, mas foi artilheiro do time, porque ele não tocava tanto na bola, mas era bom pra meter a bola pra dentro, chutava. Quero ver esse cara aí que chutava, porque, pelo amor de Deus, não chutou, né? Tem que chutar, gente, tem que experimentar o goleiro dos caras. O Rossi é pegador de pênalti, mas debaixo dos 3 pau lá, ele é meia boca. O goleiro do Flamengo é meia boca, tá? E o Corinthians precisa experimentar ele no jogo de volta. Romero ainda perdeu um outro gol além da bola na trave, né, no final do jogo. Uma bola que ele pega meio que caindo ali, a bola passa pelo Rossi, mãozinha curta do Rossi, né? E o Léo Pereira salva quase em cima da linha. Então o Corinthians teve boas chances, o Flamengo também teve boas chances. O segundo tempo foi mais franco, o time do Corinthians mais bem arrumado e o Flamengo cansou, tá? Então, de novo, taticamente o Ramon conseguiu arrumar o time, bloqueou a subida dos laterais e dos pontas do Flamengo, jogou o jogo pro meio, que é onde o Corinthians gosta de jogar, e ali ele conseguiu armar algumas jogadas também. O Corinthians teve boas chances até de sair de repente com um empate de lá, apesar de não merecer, tá? O jogo foi melhor e o Corinthians consegue levar esse 1-0 de volta para São Paulo. Uma entrada determinante no segundo tempo no time do Corinthians, na minha opinião, tá? Que deu mais equilíbrio pro time, que fez o time jogar mais realmente, circular mais a bola, foi do Perônio Carrilho, né? O Carrilho não é o primeiro jogo que ele entra e entra colocando qualidade no meio campo. Ele é um cara que ele consegue fazer um falso volante, ele consegue fazer um falso meia, ele faz um falso lateral, ele joga muitas posições, ele é um coringa no time. Ele tem uma boa proteção de corpo, porque ele tem um físico, apesar dele ser baixo, ele tem um físico bem avantajado, ele protege muito bem, teve algumas jogadas que ele protegia muito bem, abria as asas, braço baixo, é esperto ainda disso, né, porque se é um jogador qualquer aqui que a gente vê, levanta o braço, dá a cotovelada e é expulso, né, enfim, ele abaixa o braço, ele protege bem, ele consegue buscar a bola na defesa, trazer essa bola para o ataque, distribui, não erra passes em quantidade grande, ele acerta muitos passes, então o Carrilho deu uma boa dinâmica no meio campo. E aí ele libera o Garro para jogar um pouco mais próximo dos atacantes, porque tem um cara lá atrás que vai buscar a bola. O Garro não precisa ficar buscando a bola na zaga, né? E aí é mais difícil do Garro ser marcado, porque quando o Carrilho tá com a bola, ele vai procurar o Garro se posicionando, e nesse momento o Garro consegue, às vezes, com uma corrida, tirar um zagueiro da marcação, que é quando ele consegue ficar livre para enfiar uma bola. E aconteceram em 2 oportunidades enfiadas de bola do Garro que foram importantes. Com a entrada do Yuri Alberto, a gente viu o time melhorar também. O Yuri conseguiu 2 chegadas legais em linha de fundo, fazendo de novo aquela faceta do segundo atacante, que eu tô gostando dessa faceta do Yuri, bacana, quando ele cai do meio pro lado, mas depois ele entra na área também, ele não fica postado no lateral, né, mas ele vem do meio pro lado e ele consegue puxar a marcação sempre, porque ele é rápido, ele é muito rápido, o Yuri é muito rápido, e ele consegue acertar bons passes, tá, o Yuri, se ele finaliza mal, eu posso falar pelo menos que o passe dele é bom, tem qualidade, então essa faceta do Yuri é bem bacana e o time deu uma melhorada, tá. Fim de jogo, 1-0 Flamengo, ficou barato pro Corinthians, muito barato pro Corinthians. E aí sobre a escalação, né? Agora tentei falar sobre a escalação. Cara, é semifinal de Copa do Brasil. O time chega numa semifinal de Copa do Brasil. Minha opinião, tá? Tem que ir por tudo ou nada, bicho. Já veio até aqui, né? Estamos jogando contra o Flamengo, cara. Não é contra o Cianorte, com todo respeito ao Cianorte aí, não é contra nenhum time menor, enfim. É contra o Flamengo, cara. Semifinal de Copa do Brasil. Você tem que ir pro racha. Tudo bem. Aí o Ramon define, por exemplo, que vai poupar o time, porque ele quer força máxima pro Brasileiro Internacional de Porto Alegre na Arena no sábado. Tá, então vamos botar um time reserva para jogar com o Flamengo, é isso? Tem um embrólio da Copa do Brasil aí, porque a gente não quer jogar na segunda data. Estamos boicotando a Copa do Brasil e vamos entrar com o time reserva. O Corinthians entrou com uma espécie de time misto titular, cara, que eu não entendi. Eu entendi sim, tá? Que o Ramalho jogou porque tá suspenso no próximo jogo do Brasileiro, tudo certo. Félix Torres jogou, e o Félix Torres hoje é reserva do Kaká, então jogou com reserva. Então 2 poupados. Lateral direita, o Fagner jogou porque tá suspenso do próximo jogo do Brasileiro. E o Hugo é reserva do Bidu. Então o goleiro Hugo é titular. E ele jogou com 4 jogadores que não vão jogar como titulares contra o Inter. Legal? Na linha de zaga. Então, de certa forma, ele tá com um time que não é o principal pro jogo de sábado. No meio, ele bota o Rian. Cara, Rian garoto. Ele era volante do time campeão da Copa São Paulo no começo do ano. Se colocar nas costas desse moleque, marcar aquele meio campo do Flamengo, que é todo estrelado, cheio de jogador de seleção, cheio de jogador de Copa do Mundo, sacanagem com o moleque, cara. O moleque não aguenta, né? O moleque não aguenta. E ainda que o Rian vem fazendo boas partidas, mas eu acho que é muita responsabilidade para um menino. E o Ranieri não recuperou?
Tem que botar o cara ali. O Ranieri é mais experiente, por exemplo. Eu acho que o Rian tá numa fase melhor que o Ranieri, tá? Mas o Ranieri tem mais casca que o Rian, né? Bota o Charles na primeira posição. Modifica o meio campo, né? O Charles, por mais que tenha jogado mal, tem experiência internacional também. Põe ele pra fazer a primeira posição, primeiro volante, protetor de cabeça de área. Enfim, botaram o moleque, né? E o Rian saiu lesionado. Vocês viram que pecado? Ele teve uma aparente torção no tornozelo, mas tem a suspeita aí de uma lesão um pouco mais forte. Se eu não me engano, tinha sido descartada a fratura, mas ele tem uma condição aí que é de perigo, de quase fratura, enfim. Depois a gente tenta confirmar essa informação. Vai ter uma recuperação mais longa. Saiu lesionado por desgaste, por isso até que saiu na virada do primeiro para o segundo tempo, para acertar o time taticamente também, para poupá-lo. Mas enfim, o Rian também não é titular. Quem é o titular da posição é o Martinez, e o Martinez entrou no segundo tempo e não entrou bem também não, tá? De novo não entrou bem. Quando o São Paulo jogou mal, ontem jogou mal, errou muito passe. O Martinez seria o titular, então o Rian também é reserva. Tô falando já de 5 jogadores que não jogariam como titulares contra o Inter, né? Só o Hugo Souza por enquanto joga. Ele entra na direita com o Charles, Losango. O Charles talvez jogue como titular, tem jogado, né? Ele entra na esquerda com o Coronado, na verdade invertido, né? O Charles na esquerda, o Coronado na direita. O Coronado não tem sido titular nos jogos do Brasileiro, ele é um reserva do Garro. Ele não costuma começar jogo nesse losango. Quem começa é o Garro. O Garro jogou. Então nós temos o Garro e o Charles, o Coronado do banco jogando no time titular. E aí tem uma coisa que eu já não entendi. Você tá poupando ou não o time, bicho? Porque aparentemente você tá poupando o time na escalação para pegar o Inter. E você tem 2 meias armadores, você bota os 2 para jogar? Se você tá poupando, em tese você tem que poupar um dos meias pro jogo do sábado. Que poupe o Coronado. O Coronado é até mais técnico do que o Garro, na minha opinião. Apesar do Garro ser taticamente mais interessante. Mas não, botou os 2 para jogar, tá desgastando os 2 meias. E aí? Machuca um dos meias, quem que joga contra o Inter? Então você tá poupando ou não tá? A gente precisa entender tua cabeça, Ramon. Parece que você tá poupando. E você bota os 2 meias junto, perde poder de marcação e desgasta os 2 pro jogo contra o Inter. Enfim, na frente você entra com o Romero. O Romero não vai jogar fim de semana por suspensão, 3º cartão amarelo. E o Hector, que é reserva do Yuri Alberto. E foi declarado pelo Emiliano que o Yuri estava sendo poupado porque fez 4 jogos seguidos em alta intensidade. Então se a gente pegar, de novo, ele entrou com do time que deve jogar contra o Inter como titular, com o Garro e com o Charles. E com o Hugo. 3 de 11 jogadores. E entrou com 8 que não devem sair como titulares. O time do Corinthians entrou para jogar contra o Flamengo, uma semifinal da Copa do Brasil, com uma espécie de time misto, gente. Uma espécie de time misto. Reforçado por Romero, Ramalho e Fagner, vai. Ainda assim, se eu somar os outros 2, são 5 de 11 jogadores, são 6 considerados reserva. O Corinthians entrou com o time misto para jogar a semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo. Eu não concordo muito com isso. Não sei o que vocês acham. Deixe a opinião aqui embaixo. Falem sobre isso. Enfim, jogo de volta em Itaquera. O Corinthians tem chance de vencer esse jogo? Tem chance, mas vai ter que ser no coração, tá? O Flamengo tem mais time. Aparentemente, claramente os jogadores queriam derrubar o Tite. Não acredito que em 2 dias o Felipe Luiz fez um grande milagre, tá? Taticamente. Conhece os jogadores, é claro. Fez o arroz e feijão. Escalou muito bem o time, mas demorou demais para mexer. Você pode ver que aí, você que tá me assistindo, que na metade do segundo tempo o Flamengo tava morto em campo. Porque ele não mexia no time. E quando mexeu mal e o Corinthians melhorou no jogo, inclusive. Mas ele fez o arroz e feijão, escalou os jogadores que já se conheciam nas suas posições, pediu para pressionar e fazerem troca de posição, e os caras fizeram. Mas aparentemente os caras correram bem mais do que estavam correndo quando o Tite era técnico até poucos dias atrás, né? E esse time vem nessa pegada aí para pegar o Corinthians lá no dia 20. É um time que tem um elenco, o Flamengo tem um elenco mais robusto, de mais qualidade, que o elenco do Corinthians é indiscutível, tá? O Corinthians vai precisar fazer um jogo de muita concentração, de muita doação, ainda que precise vencer por 1 gol só para levar o jogo para os pênaltis. É isso aí. Eu acho que o Flamengo vem como favorito para o segundo jogo, mas a gente é corintiano e a gente sempre acredita, né? Vamos lá. Segundo assunto, e agora a gente vai rapidinho, né? Que o principal aqui era analisar o jogo. Marcos Braz deu piti na entrevista pós-jogo, né? Entrevista pós-jogo de Flamengo e Corinthians. Marcos Braz declara cansaço com a arbitragem brasileira. Na visão do fanfarrão diretor de futebol do Flamengo, esse mesmo fanfarrão Marcos Braz, aquele que pediu pro Real Madrid esperar que o Flamengo tá chegando, e os caras do Real Madrid cansaram de esperar e continuaram a vida deles, né? Porque o Flamengo nunca chegou. É o time do cheirinho, né? Na visão dele, o Flamengo foi, vamos dizer assim, assaltado pela arbitragem ontem.
Ele disse que o árbitro inverteu critérios, deu muitas faltas a favor do Corinthians, nenhuma a favor do Flamengo, muitos cartões para o time do Flamengo. O número de cartões amarelos foi igual no jogo, o número de faltas do Corinthians foi superior ao Flamengo, tá? Eu estou trazendo estatísticas para vocês, que não corrobora nada do que ele falou. E o gol do Flamengo, apesar de ter ficado 1 milímetro só na frente ali, o Gabigol, ele estava 1 milímetro na frente, então, na minha opinião, corretamente anulado. Ele não tem o que reclamar. Para de chorar, Marcos Braz. Você é o mesmo cara que defende a vergonhosa transferência da segunda partida da Copa do Brasil para o dia 20 de outubro. Sim, você apoia o descumprimento do regulamento da Copa do Brasil e joga para a torcida. E joga para a torcida contra o Corinthians, que está sendo duplamente prejudicado. Vai passear, Marcos Braz. Última notícia aqui, caso das bets. Tem uma cláusula no contrato do Corinthians com a Esportes da Sorte, que se o Corinthians verificar qualquer situação ali que enseja o descumprimento do contrato, por exemplo, esse caso onde a Esportes da Sorte está irregular agora, na lista do Ministério da Fazenda das bets que podem operar no Brasil, o Corinthians pode solicitar unilateralmente o rompimento de contrato com uma multa em seu favor de 100 milhões de reais. Essa cláusula é uma cláusula importante porque ela garante para o Corinthians não só os 57 milhões de reais prometidos para o pagamento dos vencimentos, né, de parte dos vencimentos do Memphis Depay, como parte ainda do aporte que o Corinthians teria para receber nesse primeiro ano de patrocínio da Esportes da Sorte, um pouquinho mais até. E o Corinthians fez um primeiro movimento hoje, notificando a Esportes da Sorte, pedindo maiores informações à Esportes da Sorte a respeito da sua condição de regularidade de funcionamento. Se a gente for fazer um paralelo, é mais ou menos o que a VaideBet fez com o Corinthians ali atrás para depois romper o contrato. Então existe alguma evidência de que o Corinthians pode, logo ali na frente, solicitar o rompimento desse contrato com a Esportes da Sorte e acionamento da sua cláusula de segurança de 100 milhões de reais, depois abrir espaço na camisa para tentar eventualmente assinar com um outro patrocinador. Vamos ver, esse assunto é quente, cenas do próximo capítulo aí pra gente acompanhar. Legal, galera, espero que vocês tenham gostado de mais essa análise, mais esse vídeo. A gente se vê aí no pós-jogo do jogo de fim de semana, Corinthians e Internacional, grande final de campeonato esse pro Corinthians, esse sim é o jogo que vale. Legal? É isso aí, vamos acender nossa vela, orar para São Jorge proteger a gente. Segue o canal, deixa o like, comenta, conta desse canal aí pros seus amigos, ajuda a gente e vai Corinthians!